Quais os principais projetos que pretende aplicar na Secretaria de Cultura e Educação e como irá aplicá-los? É uma pergunta interessante, porque na educação, se eu chegar a ganhar uma eleição, eu vou ter 3 colunas básicas para cuidar. Uma é a excelência na educação, que é a primeira coluna que eu acho que tem que se preocupar. A segunda é a própria infraestrutura, ou seja, a gente tem que se preocupar em construção de escolas, de creches, essas coisas todas. Manutenção e melhorias, tá? Seguiria a segunda coluna. E a terceira é a universalização do espaço público para toda a sociedade civil. Precisa ser assim, é a maneira que eu penso que a educação tem que ser encarada. Bom, no primeiro item, né, que é o item da excelência, nós temos que passar obrigatoriamente pela valorização do ser humano, valorização do professor, mas num viés diferente, um viés moderno, um viés que realmente venha contemplar uma cultura moderna também, que nós estamos mudando o novo normal, até na cultura, porque a pergunta que vocês fazem também é sobre a cultura, e a educação está diretamente ligada. Nós temos que se preocupar, sim, com a educação, mas a cultura está dentro, embutida nela, tá? E o que eu digo para vocês? Na educação, valorizar o ser humano, os recursos humanos, tanto dos funcionários como dos professores, inclusive financeiramente, mas mais moralmente e imprescindivelmente politicamente. Nós não estamos dando o valor necessário ao ser humano achando que consegue uma excelência só com programas de avanços, né, que o governo nos apresenta. Não. Esses programas, como aquele continuado para professor, só vai conseguir ter efeito quando o professor estiver satisfeito, tá? Essa é focar na pessoa, no ser humano, para transmitir o conhecimento. Este é o primeiro pilar que eu falo. O segundo seria o pilar da educação, seria o quê? A manutenção, melhoria e ampliação dos espaços da educação. Bom, para você ter uma melhoria, uma manutenção, eu acho que todos os bairros têm que ser igual. Nós temos que ter uma manutenção de todos os bairros do próprio municipal da educação. Quanto à melhoria e ampliação dos espaços, né? Pode ser creche, qualquer tipo de escola, nós temos que pensar bem, porque os bairros se movimentam, certo? No sentido de idade, né? No sentido de idade, ou seja, tem bairros que já não tem tanta criança e tem uma creche. E às vezes aquela creche está num lugar super valorizado, certo? Com talvez um local que esteja bastante deteriorado e você deve apenas fazer a manutenção, não melhoria nem ampliação, porque aquele bairro não tem mais criança. E no fim você vai no bairro da Vila Norte, vamos dar um exemplo. Você vai pegar lá o João Domingos, lá tem 2.000 moradores e uma creche para 150 crianças. Poxa, às vezes tem lugar que já não tem mais criança, só tem pessoas de idade e tem uma creche, que você poderia muito bem vender aquela creche, tá? E colocar em outros lugares com valores até mais baratos, ampliando para aquele local. Com isso aí você evita até transporte, consumir dinheiro público em transporte para levar as crianças de um lugar para outro. Isso é visão, isso é saber fazer. Eu ganhando, com certeza eu vou saber isso, eu tenho criatividade. Eu fui marmiteiro, eu cheguei a ser empresário. Ou seja, eu sou uma galinha ciscadeira, eu sei procurar a minhoca no chão e comer essa minhoca e fazer render as coisas. Eu não sou galinha de granja que recebeu tudo na boca, tá? Eu sei criar. Por isso que eu estou me colocando para vocês que são jovens, para a população inteira, eu quero dedicar 4 anos para a cidade que eu nasci. Bom, é essa a minha vontade de fazer para a educação de Presidente Prudente. O terceiro pilar que eu falei é a universalização, tá? do espaço público. Temos que pensar, por exemplo, crianças deficientes, frequentar normalmente, né? Com acompanhamento dos pais, logicamente, aumentar a EJA, né? Que é a Escola de Jovens e Adultos, montar esses espaços. São coisas que a gente tem que pensar. É fácil de fazer essas coisas.
é ter boa vontade política. E eu não vejo essas coisas estão sendo... Você cria um conglomerado muito grande e depois deixa aquele povo abandonado. Não é só fazer sistemas habitacionais, dar casa para todo mundo e deixar esse povo abandonado. Eu sou desse ramo, eu mexo com loteamentos, eu mexo com construção. Eu sei o que eu estou falando. Mexer na infraestrutura, você ajuda em tudo, inclusive na educação, tá? Eu pretendo, sim, trabalhar a educação de uma maneira diferente e, com certeza, eu vou trazer para Presidente Prudente, porque eu tenho muita amizade em Brasília. Inclusive, quem me lançou aqui foi o vice-presidente da República, não é qualquer um. Tenho amizade com o Capitão Augusto, que vai ser o presidente da Câmara, porque ele vai disputar e vai ganhar. Ele já é o presidente da bala. Eu sou radical violentamente, de direita, tá? E tem inclusive o Gil Diniz, que foi expulso do PSL por apoiar o Bolsonaro, tá? Então eu tenho espaço em Brasília para trazer coisas para o Presidente Prudente. Tenho mais facilidade que qualquer um aqui, mas eu tenho planos para levar com condições. Eu vou trazer uma escola cívico-militar para cá, você pode ter certeza, para dar uma ajuda, para dar um exemplo, para fazer de Prudente uma cidade também de referência na escola, tá bom? Então, para a escola é isso. Cultura já está embutido. A cultura e o esporte, para mim, é o quê? O principal mote disso é a inclusão social. Mas também temos que nos preocupar de fazer do esporte, fomentar o esporte e a cultura para atrair o turismo e até o lazer. E podemos aproveitar a cultura em todos os bairros. Lá nós temos muitas pessoas que têm criatividade, que são artistas natos, que não estão descobertos. Nós podemos fazer isso, fomentar esse tipo de coisa. Quais as mudanças podemos esperar no transporte público? Isso, gente, eu vou dizer uma coisa para você. Eu estou vendo muito mimimi neste ponto, tá? É uma coisa tão simples. Qualquer gestor medíocre trabalha o transporte com tranquilidade. Porque o que é o transporte? Primeiro, quem que tem a obrigação de fornecer o transporte? É a prefeitura, tá? Por isso que ela faz concessões. Então, ela faz o contrato. Se ela faz o contrato, tem que ser cumprido. Qual que é o problema de tirar uma empresa que não está cumprindo o contrato? Eu não vejo, porque tanta confusão numa coisa tão simples. É para resolver amanhã, ou seja, chamar, rever o contrato, não vai cumprir, tchau, meu irmão. É assim que se faz. Não é nada de ficar com essa confusão toda aí, a gente não sabe o que está por trás disso. Mas é muito fácil resolver transporte, é obedecer contrato. E a responsabilidade da prefeitura, ela tem que gerir isso. Eu não sei por que tanta confusão, as pessoas falando tanto do negócio tão simples de resolver. É porque isso aí gera voto, isso gera, sabe? Então ficam fazendo essa polêmica toda uma coisa que qualquer gestor medíocre tem que resolver. Porque é um contrato, é ler, não está cumprindo, tchau. Ou então coloca outros para competir. Não tem por que essa preocupação. Tem coisas que eu vejo e falo, mas será que esse povo nosso não está entendendo que não é assim, não tem nada de difícil nisso, tem que ter vontade política, mais nada. Agora, se não está tendo, troca o prefeito. Qual o seu projeto para o meio ambiente na cidade? Gente, meio ambiente é uma coisa que eu lido no meu dia a dia, porque eu faço loteamentos e vejo o que está acontecendo e sou muito cobrado. Para ter uma licença de operação, por exemplo, eu tenho que me preocupar com o meio ambiente, que me atrasa bastante minhas obras também. É justo a gente se preocupar muito com o meio ambiente, mas quando você vê na própria prefeitura ter um lixão como nós temos, sobre a nascente do rio Mandaguari, que é um dos poucos rios de Prudente, tá? Certo? Contaminando todo esse rio com bário e nitrato, e dizer para mim que aquilo é um lixão controlado é uma mentira, porque não tem nem lona para isolar do solo. Está sendo penetrado todo o chorume e está indo para as nascentes do único rio que nós temos, um dos únicos rios que nós temos relativamente limpo. Estamos poluindo o Mandaguari com nitrato e bário.
Nós somos irresponsáveis. Aí ficamos pedindo indústria. Como é que você vai ter uma indústria se você não tem nem o rio e o pouco que você tem você já polui? Um dos maiores passivos ambientais do estado está em Presidente Prudente. Na época do Tupã já foi fechado esse lixão. E depois o prefeito atual, que é do meio ambiente, reabriu o lixão, dizendo que é controlado em cima de mim. Eu sou engenheiro, eu sei que não é. Vocês estão poluindo sim o rio Mandaguari. É só medir. Maior passivo ambiental de Presidente Prudente, uma vergonha para o estado de São Paulo. Como pretende aumentar os empregos na cidade, principalmente para os jovens? O emprego, para mim, é o maior benefício social que eu posso dar para a cidade, tá? Não é esmola como fazia o pessoal da antiga aí, desses 30 anos de governo, tá? Que fica dando cesta básica para os coitados, ou seja, dá milho depois que dê pé na galinha, tá? Não é assim que eu vou fazer. Eu vou dar dignidade para quem quer trabalhar, meritocracia. Essa é a ideia. Como é que eu alavanco emprego, que é o que você deve estar querendo saber? Você não consegue alavancar emprego só no terceiro setor, que é o comércio e prestadores de serviço, como você é, e as pessoas do comércio. Gente, não dá para alavancar emprego só com isso. Prefeitura está inchada, não espera todo mundo entrar em prefeitura, porque do nosso orçamento, 54% já está comprometido em folha. Pô, prefeitura não é para arrumar todo, encher de empregado, então já está suficiente, já dá para funcionar. O que nós temos que preocupar, como é que arruma então? Para você alavancar emprego, como eu venho falando, você tem que trabalhar na base, na produção. Eu trabalho com produção, porque eu produzo terrenos. Cada empreendimento meu de 300 terrenos dá 12 mil empregos. E ele é rotativo, ele está sempre dando, porque eu não guardo dinheiro, eu uso ele girando na cidade, tá? Mas não é só eu que posso produzir isso. Presta atenção. Prudente hoje é a capital da batata doce, tá? É a capital da batata doce hoje, tá? O que acontece? Nós temos grandes produtores de batata e quando eles colhem isso, eles perdem 70% já na colheita, porque eles não aproveitam a ramagem, não aproveitam a sobra ali que fica no chão ali da batata. Por quê? Porque nós não temos incentivo com o jovem, por exemplo, a abrir uma fábrica de chip de batata, ou de farinha, ou até de cerveja de batata, que existem essas possibilidades. Tem muitos produtos que podem ser usado até da sobra da batata que não é utilizada na venda, tá? Acontece que não tem criatividade. Você fica fazendo inova, que é muito bom, muitas coisas aí, mas depois não dá subsídio para a pessoa. Por que um Banco do Povo itinerante não pode explicar nos bairros que existe uma linha de crédito pequena para você fazer um pequeno trabalho para você, às vezes no fundo da tua casa, tá? Um trabalho para aproveitar, por exemplo, a batata, tá? O que acontece? Você vai agregar valor a esse produto, vai aumentar emprego, porque você vai precisar de gente, tá? Vai dar condição de uma pessoa sair, às vezes, de uma situação meio vulnerável, tá? Nas vilas, e Prudente vai crescendo. Fora isso, podemos fazer pequenas fábricas de queijo e tal, incentivar essa meninada a trabalhar. Tá? A trabalhar no sentido de produzir. Porque quando você aumenta na base a arrecadação através da produção, você pode desonerar inclusive IPTU, que está muito caro, porque eles só pensam em aumentar imposto. Eles não têm ideia para fazer a base, que é arrumar emprego e aumentar a renda. É na base, é na produção. Você não aumenta a renda se não for na produção, no primeiro e segundo setor, tá? É desse jeito que nós vamos alavancar emprego e renda. Quais as melhorias que podemos esperar para o setor da saúde de Presidente Prudente? Presidente Prudente, em termos de infraestrutura de saúde física, não está mal. E nem nos recursos humanos médicos não está mal. Ou seja, nós temos potencial para ter uma saúde boa. Por que não está bem na cidade e existem reclamações? Primeiro, que não estamos usando todo o aparato novo, os grandes desenvolvimentos tecnológicos para a saúde. Segundo, precisa ter uma logística. O que está faltando é logística só. Ou seja, você levar para os bairros, distribuir diferentemente todas as unidades, pode ser UPA, pode ser UBS,
distribuir de uma maneira bem controlada, isso aí, de modo a servir toda a comunidade. Segunda coisa, se preocupar muito também com o centro de captação de remédio e distribuição para as farmácias populares, até para os acamados, você saber como colocar esses remédios. Precisa ser, na verdade, tem que trabalhar na distribuição. A infraestrutura, você tem que fazer ela de modo a distribuir tanto os médicos quanto os remédios. É isso que nós precisamos. O que está faltando é um pouco de bom senso e querer trabalhar. Nós temos remédios vencendo que não deveria estar vencendo. Tem que ter saber como vai fluir esse remédio também, tá? Como você vai colocar, né? Então, na saúde, não está difícil de resolver. Assim como a educação, não está difícil. Nós temos que saber só mexer com logística de distribuição dos bens da saúde. Por que a gente não usa, por exemplo, a saúde digital? Me explica, não é que não usa muito pouco. Nós podemos fazer uma telemedicina, evitar deslocamentos, evitar gastos, tá? E você, em grandes coisas clínicas, grandes trabalhos clínicos, nós podemos fazer com uma telemedicina bem elaborada. Lógico que a maioria ainda precisa ser presencial, mas tem muita coisa que pode ser feito à distância, remoto. E dá para fazer, por que não? Se nós fazemos tudo hoje online, que eu sou meio velho, não faço muito isso, mas vocês fazem bem feito, por que vocês não usam isso para a saúde? Por que tem que ficar deslocamentos violentos? E outra coisa, por que não usa a informática, que vocês sabem usar tão bem, certo? Para agendar, para fazer. Tem sistemas maravilhosos hoje desenvolvidos, é só procurar o melhor, implantar na cidade. Temos pessoas jovens que conhecem isso, que saem da faculdade, conhecendo tudo de informação. E por que não usamos esse pessoal? Tá? Para poder fazer a cidade ter um agendamento mais rápido, para ter uma telemedicina, tanta coisa que pode ser usada. Por quê? Porque não é essa a intenção deles, né? Tem que ter boa vontade. Não é só ficar enganando o povão, não. Eu, João Figueira, 28, vou resolver isso. Bom, senhores, eu quero agradecer, né, o Digital Ruas, né, pelo convite, e quero dizer para vocês que o principal que eu vim fazer na cidade é uma cisão total de tudo que ficou para trás de 20 anos, porque eu não quero acumular os vícios que vieram desses governos anteriores. Qual que é o meu principal objetivo? Ser o ponto de apoio da alavanca da sociedade civil. Todos vão ter que fazer um tipo de mutirão, uma sinergia para ajudar a cidade. Prefeito nenhum faz nada sozinho. Não se iluda. Quem promete muito não consegue fazer, certo? Então vocês prestem atenção. Todos vão colaborar. Eu vou ser o ponto de apoio da alavanca de todos vocês, prudentinos. Nós vamos fazer da nossa cidade o que devia ter feito há muito tempo atrás. Ficamos para trás de Londrina, Maringá, Ribeirão Preto, Rio Preto, vamos dizer assim, Bauru, Marília, ficamos para trás. Não podemos deixar prudente nessa morosidade. Vamos incentivar a infraestrutura básica para que todos os empresários se sintam bem para empreender. E quando for empreender, eu sei alavancar com PPP, parceria pública-privada, porque está exaurido o erário público nesses 30 anos de mau governo. Eu quero agradecer a vocês, agradecer a Digital Ruas por ter me colocado dentro, já que eu estou sendo meio escondido por ser de direita, dentro desse contexto político, e espero que vocês acreditem no João Figueira 28 com Arnaldo Gonino vice. Quero agradecer ao Digital Ruas por me dar esse espaço maravilhoso, certo? Um espaço democrático que não é ser todo mundo que dá. Essa meninada do Digital Ruas realmente está pensando em reformular Presidente Prudente. Porque se dá espaço para uma pessoa de direita como eu, que está difícil hoje, é porque quer ouvir todos os segmentos, tanto de direita quanto de esquerda. Isso é democracia. Eu estou à disposição, sou direita radical, tá bom? Muito obrigado. Curta, compartilhe e comente das ruas para a sua tela.